eu queria só encerrar só dizendo uma coisa para os nossos nobres amigos. Possivelmente, essa vai ser a minha última live, Carlinhos. As últimas informações que eu recebi, as últimas coisas que eu recebi, os impropérios me doeram muito, sabe? E assim, eu não quero nada no meu Ceará, eu não quero emprego, eu não quero cargo. E eu quero investir em alguns projetos maiores na minha vida, sabe? E eu tenho aí o mestrado, eu quero aí o doutorado, eu quero alçar alguns outros voos, sabe, da minha vida. E assim, eu cuidar com tanto zelo do torcedor, trazer a questão com tanto carinho para o torcedor e sempre levar pancada, tá difícil para mim, sabe? E assim, o meu ciclo, nesse momento, eu acho que eu encerro mostrando o que eu vim comprovando nos últimos 5 anos. Eu entrei nessa brincadeira como João Batista lá no deserto, sabe? Mostrando as coisas, os documentos, e as Você pessoas... me escutava, né, Eupídio? Você me escutava bem no início. Eu já disse, você tem razão por causa disso. O Carlos Alberto falou isso, e é isso mesmo, está aqui o documento. O Carlos Alberto falou isso, e é verdade, está aqui E eu rebati o Ceará com as próprias falas do Ceará. E eu continuo rebatendo, por exemplo, vamos rejuvenescer o elenco. O cara me traz um goleiro de 38 anos, 2 meses com mais de 30 anos. Meu amigo, como é que eu vou rejuvenescer o elenco desse jeito? Aí os caras vão dizer, não, estamos devendo salário. Uma fala do início do mês de janeiro. Agora o cara assume que está devendo salário, devendo a meio mundo de gente. Então, assim, Carlinhos, eu possivelmente vai ser minha última participação. Meus amigos vão me ver desaparecendo dos grupos, que na verdade, assim, o bastão está aí. E a prova em contexto que eu não tinha vaidade nenhuma de trazer isso para o Ceará. Eu tenho alguns projetos pessoais aí que eu quero conquistar e quem sabe, Carlinhos, eu volte para cuidar do meu Ceará, tratar as coisas do Ceará no outro patamar, sabe? Já com outra dimensão. Eu tenho assim, esse desejo, sabe, de trazer algumas questões minhas aí agora, nesse momento, e eu cansei, sabe? Eu cansei porque, tipo assim, Tira sua razão, não. aquela questão lá aquela questão do que, não, ele é um estelionatário, ele é isso, ele é aquilo, a gente mostrando. Aí o cara fala de vida pessoal, aí foi por isso que eu gravei até aquele áudio. Ei, se eu for falar de vida pessoal, Carlinhos, eu tive meus documentos roubados, né? E eu já comprovei isso na justiça. Eles lançaram o processo lá que já estão arquivados. Eles lançaram o processo lá que eu sou testemunha para defender uma mulher, mano. A mulher foi espancada numa briga no restaurante, foi garrafa para todo lado. Eu fui testemunha porque eu estava no hospital. Aí eu fui ser testemunha. Disse, não, ela e o marido, o cunhado, a família todinha. Disse, não, que precisar. Aí o cara pegou meu nome, me colocou como testemunha. Isso foi em 2005, Carlos. 20 e tantos anos depois eu apareço, o cara disse que eu estava espancando mulher, espancando a minha esposa. Os modus operandi, cara, desse pessoal, dessa coja, cara, que tem lá no Ceará. Eles fizeram isso com todo mundo, mas assim, Carlinhos, para mim, eu tô pouco me lixando para isso, porque para rebater eles, e aqui vai a bombástica. Se vocês buscarem, vocês vão achar. Vocês estão impressionados com a situação do Ceará? Vocês vão ver aí denúncia de assédio, tentativa de estupro contra as vovozete, contra as funcionárias de assédio, notícia de assédio dentro do próprio processo. Está lá uma mulher comprovando que sofreu assédio e está no Ministério Público. Essas informações. Vocês vão ver investigação de paternidade de conselheiro com funcionária, ou vovozete, ou ex-vovozete, ou ex-torcedora que frequentava lá, investigação de paternidade. O cara esconde essa investigação de paternidade. Tem um que tem 2, um dirigente tem 2 investigações de paternidade. Ou seja, o cara... É um Dom Juan, né? É um Dom Juan. É um Dom Juan de Marco. O cara tem ação de alimentos. Ele reconheceu o filho, porque sabia que realmente o filho era dele, mas a família não pode saber. Pediu ação de alimentos, segredo de justiça. Então, tipo assim... Os caras todos têm telhado de vidro e jogando pedra no telhado dos outros, macho. E o que é pior no pobre do torcedor, que não tem nada. Porque os caras juntaram um negócio, uma denúncia lá de Morada Nova, que o prefeito sofreu foi 2 operações da Polícia Federal lá, ou seja, o que eu falei foi provado e os processos contra mim foram arquivados. Ou seja, meu amigo, eu estou mostrando para o torcedor que quem quer ajudar o clube é desse jeito. Mas para mim, Carlinhos, já deu. Ontem o cara até falou, o dirigente, disse assim, olha, eu tinha fôlego até aqui, mas chegou na minha família, já deu. Só que no meu caso, não. Eu saio dessa
para ir alçar voos mais altos. Eu quero alguns projetos pessoais e, assim, de todo coração. Eu não estou descartando retornar ao Ceará, talvez numa outra condição. Porque se essa turma chega lá, talvez, Carlinhos, vai ter que voltar para se dar mãos para fazer com que aqueles torcedores do Santa Cruz ficaram limpando lá dentro do estádio do Santa Cruz, limpando o Santa Cruz lá dentro dos torcedores, porque o Santa Cruz hoje tem condições nem de pagar. O Santa Cruz hoje tem condições nem de pagar uma pessoa para limpar o Santa Cruz. E eu estou vendo uma cozinheira entrar com ação contra o Ceará, porque o Ceará pagou nem o FGTS dela. Está lá a ação da cozinheira, eu mandei da senhora Vanessa. Deu pena e dó. O salário da mulher era R$ 1.300, Carlinhos. O Ceará deixou saldo de salário, mandou a mulher embora sem pagar o saldo de salário. Isso é uma covardia sem precedente, cara. Ou seja, esse clube, eu não estou falando de gente que ganha R$200 mil, não. Eu estou falando de gente humilde. E aí eu tenho de ouvir de uns patetas dizer que para que trazer essa podridão? Eu estou falando de gente, você sabe, Carlinhos, de gente que ficou com processo de problema de série de depressão, está tomando 4, 5, 6 remédios de tarja preta e ficaram com depressão lá dentro do Ceará. Sabe por quê? Verdade, porque chegou o dirigente e tirou um pênis para fora, e me perdoe falar, você sabe da história, e mandou o pobre do funcionário pegar. Esse é o tipo de assédio que ocorre dentro do Ceará. Então, assim, e disso que eu estou falando, Carlinhos, a gente tem como comprovar, eu vou provar no próprio processo. No processo agora, que a gente vai, estou acompanhando o caso do funcionário. Mas, assim, essas questões de assédios, elas são gravosíssimas. E todas as funcionárias denunciam isso. Todas. Se fosse uma, Carlinhos, ou duas, mas a pessoa ter ação de investigação de paternidade para mim, contra dirigente, para mim é o fim da picada, porque esses caras estão dizendo que não respeita a própria família. Como é que vai respeitar a minha e a você, Carlinhos? Essa história de amor, essa lorota de amor já passou. Então, eu não suporto mais. Para mim já deu. Então, tipo assim, eu não vou tocar na vida pessoal de ninguém. E assim, se vocês acham que eu tenho telhado de vidro, pode vir. Porque assim como a gente já arquivou o processo, eu vou continuar lutando. Mas assim, para o torcedor, eu quero que o torcedor entenda que eu falei e reiterei várias vezes, eu não sou candidato a vereador, eu não quero não quero emprego, eu não quero cargo de conselheiro, não quero nada. Mas para mim já deu. E eu vou trabalhando em outra direção. Agora eu vou mostrar, talvez, para o torcedor, que a gente é capaz de ser grande demais. E se o torcedor soubesse a força que ele tem, ele já estava fazendo uma mobilização para parar, não era Porangabuçu não, parar a Avenida João Pessoa. Só para você ter noção, isso me doeu muito, é a última coisa que eu vou falar. Eu mandei a foto ontem do funcionário do Medina com o GEI, distribuindo os esquemas das cortesias. Por quê? Porque no processo do João Mateus, nas folhas 54 e 55, torcedor, dê uma olhadinha aí, você vai ver o João Mateus juntando a minha live que eu fiz, Carlinhos. Estava numa live e denunciando a máfia das cortesias. Eu estava falando até do pobre do Renatão, né? E eu estava dizendo por que as torcidas organizadas não batem. Porque o esquema das cortesias rende às torcidas organizadas a um pessoal um saláriozinho de 20 a 30 mil por mês. Então, como é que o cara vai bater na diretoria se ele está recebendo, está sendo beneficiado? Aí eu junto a foto do GEI com o funcionário do Medina, recebendo as cortesias do jogo Ceará Atlético Paranaense. Eu soube hoje, através de terceiros, que o pobre coitado, que estava lá o nome da foto, que eu não sei nem quem é, foi ameaçado. O GEI disse que ia mandar toque de calcaia e bater no rapaz. O rapaz está afastado do Ceará para tratamento médico, ele está com depressão. Só para tu ter noção do nível que chegou essa vagabundagem do Ceará. O cara dizer que... E não foi o GEI que falou, não teve coragem de falar, não. Disse que ia mandar a toque de calcaia ir lá na casa do cara, invadir a casa do cara hoje. O nome disso, cara, é vagabundagem. Não tenho palavras para isso. E outra coisa, o que eu estou falando eu provo, certo? Porque quem me falou é alguém que cuida das torcidas organizadas e disse, pede para mim que já deu. Então, assim, e eu não sei nem quem é o pobre coitado que bateu a foto. Então, por isso, Carlinhos, eu não quero ser pé de tropeço para ninguém. Eu não vou ser achincalhado pelos achismos de uma carrada de vagabundo, porque o cara que vem com a live, eu mostrando a situação do Ceará, e o cara vem de falar do meu óculos, da minha barba, Carlinhos, eu estou pouco me lixando para mim, Carlinhos. Eu quero saber, eu quero que eu diminua, eu queria muitas vezes estar errado, mas eu não estava. A prova cabal está aí. E graças a Deus, ontem, quando eu vi o pessoal falando das ações que eu divulguei na quinta-feira, eu disse, vocês estão atrasados só num diazinho. Mas esse é o Ceará
que a gente dizia que ia acontecer. Eu comecei a pregar isso há mais de 5 anos atrás, quando estava todo mundo dizendo que o Robson era maravilhoso. E hoje, Carlinhos, hoje, me perdoe, para alguns, eu sou caçado. Eu sou caçado na justiça, eu sou caçado na... Eu estou falando o torcedor comum, não. O torcedor, quando me vê, me abraça. Em São Paulo, em Brasília, em Salvador, na própria terrinha, eles, quando me vê, me abraçam. O torcedor de verdade. Mas essa turminha aí, os caras dizem assim, ó, como o cara lá falou, eles são doidos para pegar ele, mas vão trucidar ele, partir ele no meio. Aí eu fico pensando, esses são os caras que amam o Ceará? Então, Carlinhos, eu não preciso disso, não. Eu saio dessa muito mais fortalecido, porque eu saio com apoio eu sei, de uma massa fantástica. Eu saio dessa ciente que eu tenho voos mais altos, você não vai ver minhas manifestações mais em grupos, eu vou diminuir até uma outra manifestação que alguém vinha me perguntar, eu mando, não tenho problema em mandar os documentos, inclusive para você, Carlinhos, porque você sabe que a gente, sobre todas as coisas, a gente é amigo, o Ceará me trouxe grandes amigos, eu concordo no debate das ideias, que muitas vezes o Dudu dizia que não concordava comigo, eu aceito, porque eu não quero ser o dono da razão, nunca serei, entendeu? Eu tenho a humildade, plena humildade para isso, mas o cara chegar para o ponto de dizer para mim que tudo que eu estou lançando é fraudulento, eu mostrando com documento oficial, isso para mim já basta. Eu não vou admitir mais isso. Entendeu?